Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Enquanto a gente lava as louças ou prepara o almoço, vamos discutir política. Afinal, lugar de mulher é aonde ela quiser. Eu sou a Silvana. Eu sou a Meva e hoje, neste podcast, nós vamos entrevistar o nosso queridíssimo sindicalista. Edinaldo Ferreira. Muito bem. Vamos mexer o doce direto de Oxford. Eu direto de Oxford, claro. Eu sou de São Carlos e vou mexer o doce em São Carlos. E você, Edinaldo? De São Carlos também. Oba! Aí nós vamos comer esse doce no final da tarde, hein? Com certeza, Positivo. gente. A Você, mulher a é gente te assim. manda um pedaço, Sil. Obrigada. Olha, gente. Aí deixa eu te falar, a mulher do Edinaldo deveria participar, porque ela é uma doceira de mão cheia, como a gente diz aqui no interior. Doceira, boleira. Ela mexeu o doce é com a minha esposa mesmo, tá? Quem Ela sabe é ela vem aqui também? falar com a gente, né? Hoje ela está trabalhando, está ocupada, mas... Não, um dia, não convidar. precisa ser hoje, não. Especialmente perfeito, ela vem perfeito. falar aqui de doce. Exatamente. Não Acho que é? ela vai gostar de falar com você sobre Convidada. doce. Exata, já está convidada. Edinaldo Ferreira é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, é diretor da direção plena da Central Única dos Trabalhadores de São Paulo, CUT, e coordenador da subsede da CUT na região de São Carlos. Muito bem. Agora diga para nós e para todos que estão nos ouvindo, quem é Edinaldo Ferreira? Edinaldo Ferreira é um cruzeirense, porque é das Minas Gerais, morou muitos anos na cidade de Ibaté. Hoje, como diz o meu amigo Reginaldo Souza, nosso amigo, né, Meva? Sim. Eu sou são carlense por opção e ibateense de coração. Muito bem. Sou casado com a Maria Moreira, pai A da doceira. Felipe, doceira de mão cheia, né? Sou sindicalista, estou, né, sindicalista, sou trabalhador na empresa Tecans do Brasil, uma fábrica de compressores herméticos, mais conhecido como motor de geladeira e freezer. Desde 1998 eu sou trabalhador dessa empresa, representante dos trabalhadores no sindicato. Hoje estou na direção da CUT e na coordenação da subsede da CUT na região. Muito bem. É isso. Por que é importante ter um representante de sindicatos em todas as cidades, Edinaldo? Olha, a representação sindical ela se vale em todos os espaços, né? A gente diz que o sindicalista ele como eu posso dizer, é importante você ter em toda a cidade, é importante você ter todas as fábricas, todo o comércio, aonde existir luta de classe, e a luta de classe ela existe, há necessidade de ter um representante do sindicato. O dirigente sindical é a voz do trabalhador naquele espaço, naquele local. Então, é importante que tenha o dirigente sindical. O dirigente sindical, para que muitas pessoas pensam, né, que o dirigente sindical, a única coisa que ele faz é debater só sobre o debate que ele faz é só sobre o salário, sobre os reajustes. Não. O dirigente sindical, a relação de trabalho que ele tem é debater no local de trabalho, desde o bebedor de água que está quebrado e que o chefe não queira parar para consertar, ao exaustor da máquina, do setor que está queimado, que precisa ser colocado, essas coisas com o dirigente sindical. No comércio, ele debate a questão de horas, a questão do local que ele precisa ser melhorado, a altura da mesa ou de uma padaria que o trabalhador está trabalhando e ele precisa ser a banca tem que ser a altura não do ideal do atendimento, mas ideal que conforta o trabalhador. Tudo isso faz parte da representação sindical. O sindicato tem que estar ali, o dirigente, negociando com o patrão
esses tipos de coisa, com RH, com o patrão diretamente no local de trabalho. Esse é o papel do dirigente. O dirigente é muito além, né, de só representante do trabalhador como posso dizer, só na questão salarial. Essa questão salarial é uma questão necessária, importante para a vida do trabalhador, mas não é. Vou só dar um exemplo. Eu faço parte do Conselho Municipal de Saúde. Hoje, um dos assuntos mais importantes que a gente precisa debater nesse país, que é a questão da saúde no país, entendeu? Então, o papel do dirigente não é só estar na questão financeira, tem que estar em todos os espaços. Verdade. Beleza? É bom. Me diga, na época da reforma trabalhista, a gente ouvi o pessoal da direita, né, da extrema direita, dizer: melhor ter emprego do que ter direitos. E hoje o que a gente vê é a falta de direito e a falta de emprego. O que foi isso? Esse, na verdade, foi o maior engodo, né? O maior conto do vigário, como dizia a minha finada vozinha, que contaram para os trabalhadores e contaram para o povo brasileiro. Criaram uma narrativa nesse sentido, e é o maior absurdo. Você, quando, num país capitalista, que nós vivemos num país capitalista, você retirar do trabalhador direito, você está tirando dinheiro dele. Você está tirando saúde do trabalhador, você está tirando uma série, educação do trabalhador, você está tirando recurso que vai movimentar todo o comércio, que vai movimentar... Estou falando isso de um jeito capitalista, para as pessoas entenderem. Sim, sim. Você vai tirar da economia a geração de emprego. Quando o trabalhador, quanto mais o trabalhador ter direito e salário, mais o trabalhador vai ter condições de comprar, de comer, de se vestir, de educar seus filhos. É nesse sentido que você acaba... esse tipo de coisa é um absurdo total, porque o trabalhador sem direito, ele não consegue mal se alimentar. Ele consegue mal se vestir. E aí você não gera indústria, você não gera emprego nas indústrias alimentícias, você não gera emprego nas indústrias no vestuário, você não gera emprego na construção civil, que o cara não tem, só está para alimentar, ele não consegue fazer uma reforma na casa dele. Esse é o maior absurdo que contaram para os trabalhadores. A quem beneficia desse tipo de política? O grande capital, que não é o capital nacional, aí vamos lá, o capital que é beneficiado com isso é o capital das grandes transnacionais, dos grandes empresas do agronegócio, que apenas pega mão de obra barata, baratíssima, sem menor direito, para explorar trabalhadores e ganhar por dentro, que a gente chama de ganhar por dentro, que é quando você, o patrão, aquele direito que ele ia pagar para o trabalhador, que ia gerar recurso no comércio, na padaria, em todos os espaços da economia, que roda a roda da economia, ele simplesmente está tirando esse recurso e não entra esse recurso para o comércio local. Só ganha com isso as grandes corporações, não o capital interno, não o pequeno comerciante, não os trabalhadores, de uma forma geral. Porque foi uma falácia, né? Porque, na verdade, aumentou o desemprego, as portas fechando do comércio, porque ninguém tem dinheiro para comprar nada, então só fica com aquele salário para comer e pouco, né? Porque não está dando nem para comprar os alimentos, já que o botijão de gás custa, às vezes, até R$ 100. Agora, qual é a visão do sindicato em relação à pandemia? Porque o trabalhador precisa das máscaras, do gel, né, para lavar a mão, e também a proteção, porque agora também tiraram, né, se acontecer alguma coisa com o trabalhador saindo de casa até o seu emprego, o patrão não paga nada. Vamos dizer que ele entra no ônibus, fica contaminado pelo vírus, e aí? Nada vai, o patrão não vai arcar com nada, né? Então, conta aí. Olha, da pandemia, o que para nós, a questão da pandemia, para a gente, eu diria que a gente vê com muita preocupação, né, toda essa situação. A gente vê, desde o começo, a gente tem uma situação muito preocupante, que é a seguinte:
a falta de uma coordenação nacional de um país que tem o maior sistema público de saúde, o sistema mais robusto que tem, que é o SUS, Sistema Único de Saúde do Brasil. O orgulho desse país, para quem entende do assunto ou para quem estuda um pouquinho, é o maior programa que nós temos no mundo. Aí você está na Inglaterra, Silvana. Verdade. Aí na Inglaterra tem também um sistema robusto também de saúde, mas o brasileiro ainda é maior do que o inglês. É verdade isso que você está falando. E aí eu não consigo... Você pode até explicar melhor um pouco mais para a gente aqui. Mas, assim, faltou uma coordenação nacional de alguém que assumisse para si o Ministério da Saúde, né? Que assumisse o compromisso que, como todos os governos... E aí eu digo, não é questão de direita, de esquerda. A ditadura militar fez isso, né? A ditadura militar assumiu a vacinação contra a febre meningite, acho que no ano de 1976, de trazer para ela a importância da vacinação. O Brasil passou por política do Geisel, Figueiredo, Sarney, Collor, Fernando Henrique, todos os governos, Dilma, Lula, Dilma, todos eles usaram essa questão da campanha nacional de vacinação como política de Estado. E no país é o maior problema. Você está vendo a pandemia. A pandemia é uma das consequências da tragédia que é esse governo que nós estamos aqui, que o tempo todo trabalha para a destruição do SUS e das políticas que já existiam. Então, o Brasil, lamentavelmente, nós estamos vendo uma política de destruição do Estado, e a pandemia é consequência de tudo isso, onde o governo federal não assume, empurra para os governos de Estado e município, e aí vira aquele Deus nos acuda, e aí os trabalhadores ficam os trabalhadores e a população ficam no meio desse jogo. No momento que a população, que as pessoas precisam de auxílio para exercer seu isolamento social, o direito ao isolamento social, quando manda todas as organizações mundiais de saúde, as organizações de saúde mundial, o governo faz o contrário, ele retira os auxílios das pessoas, ele retira a proteção dos trabalhadores e manda aqueles trabalhadores, os empregos informais, precarizados, e expõe toda uma população ao vírus. Então, é lamentável o que está acontecendo no país, que é o tanto de morte, o tanto de contaminados, é uma política de Estado, feito para que isso aconteça. Exato, quanto menos aposentados, né? Pagar aposentadoria é melhor para eles. E outra, um governante assumir a questão de que a população vai ter imunidade de rebanho contaminando. E o mundo sabe que é isso. E aí não tem compra de vacina. Primeiro que é o seguinte, além de não ter compra, eles têm um problema que é o seguinte, é competência. Eu costumo dizer, incompetência, é isso. Em todos os espaços que eu participo, é o seguinte, nós temos um ministro da Saúde que ele é incapaz de fazer uma licitação para comprar agulha. O tamanho, a gente não está discutindo aqui... Nem insumos, né? Eu não estou discutindo a questão do Serra, do ex-ministro José Serra, mas foi um ministro que teve a questão dos transplantes, a questão dos transgênicos, foi no governo do Serra. Eu não estou discutindo Temporão, não estou discutindo Padilha, nós não estamos discutindo mais o que o Padilha fez, que é a questão dos grandes projetos, como a questão do Mais Médico, sabe? Nós não estamos discutindo esses grandes projetos. A gente está discutindo, gente, a compra de insumos, de agulhas. E o governo mostra incompetência. Eu discordo completamente do programa de privatização do governo Fernando Henrique, mas é um governo que fez essa privatização. Você imagina você privatizar um sistema como a Telebrás, né? A telecomunicação. Gente. Que foi aquilo lá que é gigante. Eu discordo daquilo, mas ele teve competência no acabouço jurídico de fazer isso. Os nossos governos, Dilma, Lula, a questão das obras, de licitação, de tudo, e que nós fazíamos. Nós não estamos discutindo isso, nós estamos falando de um governo que não consegue fazer licitação de agulha. Mas veja bem, nós temos o Butantan, nós temos o... Qual que é o outro ali no Rio de Janeiro? O Fiocruz, que poderia produzir os insumos.
se o governo do Bolsonaro tivesse entrado com a Índia também, exigindo quebra de patente. Isso, a quebra de patentes das vacinas, porque aí o Brasil ele investiria nos insumos, que nós temos capacidade de fazer isso, e as pessoas poderiam ser vacinadas e evitaria tantas mortes. Com certeza. Nós temos, assim, dos países dos BRICS, dos 4, né, são em 5 países dos BRICS, a China conseguiu fazer sua vacina, a Índia conseguiu fazer sua vacina, a Rússia fez sua vacina, a África do Sul fez sua vacina. Nós somos o único país que não conseguiu desenvolver uma vacina própria. Por incompetência. Porque não teve nenhum interesse em investimento do Estado brasileiro, do governo brasileiro, de fazer uma própria vacina. E a gente tem tecnologia, USP, o FMG, as universidades brasileiras, gente, o que tem de tecnologia e de ciência para fazer qualquer coisa nesse sentido. Exatamente. Exatamente. Faltou, eu acho que competência e vontade, Edinaldo. Já chegou a 249 mil pessoas mortas no Brasil de Covid. É isso. E, ó, faltando 1.000 para 250 mil. Olha que coisa. Não, isso aí chega essa noite, 24 horas vai chegar isso, né? Em relação a essa outra questão que eu vi essa semana, se não me engano, foi o Wellington Dias, estava cobrando o governador do Piauí, que é a coordenação dos governadores, cobrando o Pazuello sobre as vacinas, né? Quando chega essas vacinas, quando chega os insumos, quando chega aquilo e tudo. Eles dizendo, se em 4 meses não chegar, se não chegar esse negócio rápido, em 4 meses nós teremos mais 120 mil mortes. Nossa. Entendeu? É isso. Então, a preocupação, a situação nossa, nós trabalhadores, o que nós vimos hoje é um descaso gigantesco de uma calamidade, expondo trabalhadores ao todo tipo. Nós temos uma cidade aqui em São Carlos, depois a gente vai estar fazendo uma denúncia de uma empresa de um frigorífico que simplesmente a empresa abriu nesse período porque simplesmente não tem fiscalização nesse período. Mas veja bem, ele pode transmitir o vírus para o frango, né? Pode transmitir. E já tem nesse local mais de 19 trabalhadores já contaminados. Meu Deus. Vai pegar nos frangos. Então a gente vai, daqui a pouco nós vamos estar no supermercado comprando frango contaminado? É isso? Exatamente. Meu Deus. São Carlos. Atenção, prefeito, olha lá. A gente já está com a denúncia já na vigilância sanitária. Muito bem. Para isso que serve o sindicato, tá vendo? Para aqueles que acham que sindicato é PPP, fica com aquela conversa de patrão. Né? Porque assim, o patrão nunca vai falar bem de sindicato, gente. É o empregado que tem que ver que o sindicato favorece a ele, favorece o povo. Nossa, gente. Mas falando nisso, falando em povo, vamos falar em pato. A Fiesp. Os patos amarelos da Paulista, né? Enormes. A Fiesp, que é representante do patronato, né? Ou seja, dos patrões. Na época, para depor a Dilma, colocaram um pato enorme lá na Avenida Paulista, pedindo o impeachment da presidente Dilma, diga-se de passagem, e sempre vou dizer isso, que não havia crime, né? Não, foi um golpe, gente. E a gente nunca vai aceitar esse golpe contra a Dilma. Então, daí, o que acontece? Hoje a Fiesp está quietinha, Edinaldo. O que se passa? Vamos já no começo. Essa proposta da Fiesp, esse projeto da Fiesp, não é de hoje. A gente que somos sindicalistas, essa proposta da Fiesp vem de longe. O que a Fiesp queria já acabou sendo feito. A gente já falou aqui de reformas, né, já falamos de tudo isso. Isso é o sonho da Fiesp. A Fiesp, se eu não me engano, eu não me lembro a data, qual foi. Nós tivemos uma greve
em 1900, acho que não foi na 17, se foi em 1918. Os trabalhadores conquistaram, ou 21, não sei, não se lembra a data, foi numa data dessa. Só para contar, a Fiesp, na época, declarou que uma das vitórias dos trabalhadores, além de ser às 8 horas semanais, eles conquistaram uma importante conquista que foi direito às férias de 15 dias. A Fiesp declarou que os trabalhadores não podiam ficar em casa durante 15 dias, porque os trabalhadores moravam em cortiço, e eles não tinham condições de ficar em casa, descansando. Então, é nesse tom que a Fiesp trabalha há muitos anos. E não é, a gente não... Acreditar que a Fiesp um dia faria alguma coisa em defesa do trabalhador é uma narrativa esdrúxula, e a Fiesp está caladinha porque a Fiesp conquistou o que ela queria. A Fiesp conquistou a reforma trabalhista que eles tantos queriam, eles conquistaram a tão sonhada todas as reformas, a reforma da Previdência, que beneficia os bancos, que beneficia o setor patronal. Então, eles conseguiram a precarização... E a carteira verde e amarela foi já aprovada ou só está no mandato? Não, ela não foi, e tem muita resistência ainda, até de alguns... Pasme, tem até patronato que é contrário, tá? Tem muita coisa na reforma trabalhista que alguns patrões não implicaram. Tem coisas que é jabuti, que enfiaram lá no meio, que patrão olha aquilo e fala assim, isso aqui não dá para fazer. Ninguém vai aceitar isso, né? Porque, veja bem... Então, é nesse sentido que a Fiesp, ela está quietinha. A Fiesp, gente, ela queria o quê? A Fiesp é representante de classe. E ela não é do andar de baixo, ela não é da representante da classe trabalhadora, ela é representante do patronato. Ela financiou aquilo lá porque os patrões estavam financiando que queriam a destruição daquele governo. Quando a gente fala do golpe, aí vocês falaram do golpe na Dilma, a golpe, gente, assim, ele não é só o golpe na Dilma, né? Não é o golpe no PT, não é o golpe no partido. O golpe é contra a classe trabalhadora. O golpe é contra a Petrobras. O golpe é contra os direitos do povo. Exato. O golpe é a favor dos acionistas de Wall Street, das bolsas. A favorável é esse. O pré-sal, o golpe no pré-sal, no pré-sal, o grande, que disse que nunca existia, que era o engodo do PT, engodo do Lula, da Dilma e tudo mais, é a grande cobiça do mundo. O petróleo é a cobiça mundial. E nós tínhamos. O que os Estados Unidos leva anos em guerras para derrubar estados nacionais para conseguir o petróleo, eles conseguiram com alguns patos amarelos, financiando os patos, financiando uma meia dúzia não. Sem guerra, né? Sem guerra, sem nada, só gastando alguns bilhões com o parlamento brasileiro, com alguns milicos, tem milico pra caramba nessa história, né? E com esses empresários vendidos, antinacionais, né? E com os discursos que eles são nacionalistas, e nós somos defensores da Internacional Comunista, coisa que é um absurdo. Sim. É uma lenda. É uma lenda. Gente, o governo nosso que tinha Manteiga, que teve Manteiga, que é ligado à escola do capitalismo, diretamente ligado diretamente ao intervencionismo estatal, intervencionismo, mas de defensor do capitalismo. Nós tivemos um monte de ministros economistas, como Joaquim Levy trabalhou com a gente, que é um cara mais capitalista. Foi tentar, né? Ligado à escola de Chicago. Ligado à escola de Chicago. Edinaldo, tudo isso é por conta de um analfabetismo político, né? Um analfabetismo político. O povo não vai entender como funciona o sistema. Eles vão lá, escuta qualquer um que fala, tipo assim, ouve a Rede Globo falou, então é verdade, né? Eu acho que os sindicatos vão ter que começar a fazer uma alfabetização política, viu, meu amigo? Esse é um debate que a gente faz bastante dentro do sindicato sobre os nossos meios de comunicação sindical. Nós temos lá os carros de som, nós temos as nossas mídias, a importante mídia que nós temos, mas assim, nós temos um problema. Enquanto nós debatemos, por exemplo, eu vou fazer uma assembleia na porta da empresa que eu trabalho, que é a Tecnópolis do Brasil.
Eu chego ou na Volks, ou na Electrolux, ou qualquer outra, na Casale, qualquer outra empresa por aqui. Eu falo com os trabalhadores uma média de, vamos pôr o máximo, 30 minutos com eles. Às vezes a gente tem as nossas mídias de comunicação, WhatsApp, Face, Twitter, tudo que a gente tem. Talvez a gente manda uma mensagem ou duas mensagens que chegam para o trabalhador no dia. Os trabalhadores, e até as perguntas, poxa, meus trabalhadores aí na sua base defendeu até o Bolsonaro. Falei, sim, esses trabalhadores, eles escutam Globo, SBT, eles lêem as matérias da Veja, eles vê Folha de São Paulo, eles escutam as rádios locais aqui, que nós temos aqui, que você sabe, Meva, muito bem, como o debate aqui, nós estamos com o lockdown em Araraquara, eu tinha uma emissora de rádio aqui, a DBC, o tempo todo batendo no lockdown, que é um absurdo esse negócio de lockdown. Eu estou então, em lockdown, acho que há 6 semanas, e nós só vamos sair em março, e esse é o nosso terceiro lockdown para salvar vidas, mas já morreram mais de 120 mil pessoas aqui. Aqui tem o dobro. Aqui tem o dobro disso, e com um detalhe, a cidade de Araraquara, ela ficou 60 horas, não chega a 3 dias de lockdown, e mais, estendeu o lockdown para até sábado agora, né? Acho mais 2 dias, na verdade. Prefeito Edinho, camarada. Companheiro que está peitando todo o sistema. Aqui em São Carlos, nós estamos com um problema seguinte, nós estamos com uma aprovação feita por nós no dia 8, no Conselho Municipal de Saúde. No dia 8, nós aprovamos a proposta de lockdown, de um plano feito pelo professor Bernardino, da Universidade Federal de São Carlos, plano maravilhoso, apresentado por eles, e que simplesmente eles deu de ombro. Por quê? Para eles não têm interesse de conflitar, né, em hipótese alguma, o setor econômico. Então, tem prefeito fazendo serviço e outros não. Então, voltando à questão da comunicação, é assim, então, quando a gente fala, digamos, 30 minutos no dia com nossos trabalhadores, ou 10 minutos no dia, eles escutam todos esses programas. Eles veem Ana Maria Braga, eles vêem todos os programas. E cadê a Maria Braga vestindo uma latinha de leite moça no pescoço? Não tem. Ou então uma cebola no pescoço para mostrar para as pessoas que não estão conseguindo nem comprar mais um quilo de cebola. Agora... Era importante ela fazer isso quando era a presidenta Dilma que estava lá, porque isso fazia parte do golpe em cima do povo. Era para o povo se revoltar. Acontece que a Rede Globo está dentro da casa das pessoas 24 horas por dia. E ela luta contra o trabalhador e depois fica falando naquelas novelas como se elas se importassem com as pessoas. E isso confunde a cabeça das pessoas, sabe? Não complica, né? É uma forma deles enganarem as pessoas. Exato, mas... A Globo trata bem e tal. Na verdade, não complica, porque se complicasse, as pessoas iam descomplicar. As pessoas simplesmente acreditam, né? Acreditam que a Globo... Mas até eu acreditei, na verdade. Acreditei por anos que a Rede Globo estava no lado do trabalhador brasileiro. Agora... Você acreditava? Alguma vez você acreditou nela? Eu, quando criança, assim, até a minha adolescência, o pessoal falava assim, você sempre foi petista? Eu falei, cara, eu teve uma época, na primeira eleição, foi em 1989, foi aonde despertou minha paixão por política, né? Porque o meu pai era petista, né? Todo mundo lá, minha família é petista, e eu tinha assim, putz, PT e tal, porque eu era apaixonado pelo velho Brizola. Então, eu era brizolista. Então, eu só, digamos, no segundo turno que eu vim entender, assim, mergulhar de vez, e aí eu fui com o meu finado pai num comício do Lula. Aí foi na cidade de Ipatinga, a gente morava em Minas Gerais, e a gente viu o Lula falar. Aquele dia eu chorei igual... Era uma adolescente de 15 anos, eu chorei igual criança mesmo, ver o Lula falar. Tudo que ele falou... Em 1989, tudo que o Lula falou sobre
sobre a política do país, que ele fazia, do trabalhador, incluir o trabalhador na política. O Lula começou um discurso que ele estava comendo mandioca. Ele chegou, pegou o microfone, estava comendo uma mandioca. Ó, o trabalhador precisa comer uma mandioquinha no final do dia, tomar sua cachaça. O Lula defendia... Gente, é coisa básica, né? Coisa Fala para básica. mim. E ele fez tudo isso, né? Então, falando de política, assim... então até a hoje Globo ele sempre... fala. Ele fala, Globo... ele repete sempre a mesma coisa para entrar na mente da pessoa, na identidade. Gente, vocês são trabalhadores, vocês têm que apoiar quem apoia vocês. Não dá para vocês votar em alguém que vai tirar seus direitos. Isso daí não existe em nenhum lugar no mundo, a não ser que a pessoa não tenha uma consciência de trabalhador. Por isso, fica aqui com a gente, mexendo doce na política, porque aí você vai entender a força dos sindicatos, a força da mulher brasileira que fica ali na cozinha sabendo o preço do botijão de gás. Você sabe quanto custa R$100, de R$1.000, o salário mínimo? 10%. Gente, é muito massacrante, a gente tem que chorar mesmo, e a gente tem que lutar pelos nossos direitos, não vamos desistir. Agora, fala para mim, qual a importância dos sindicatos da Central Única dos Trabalhadores para os trabalhadores, Edinaldo? Olha, a Central Única dos Trabalhadores, ela nasceu num período, aí vamos entrar um pouco na história dela, no período da ditadura militar, né? Na resistência dos trabalhadores, né? Junto com o PT. Junto com o partido, né? Então, era assim, era os sindicatos na base, defendendo os trabalhadores, a central para dialogar diretamente com o governo, né? Para fazer as propostas a nível macro, e o Partido dos Trabalhadores, que era um partido para fazer a disputa da luta de classe para os trabalhadores e ocupar esses espaços de poder. A central nasce num momento de muita resistência, em plena ditadura militar, construída por trabalhadores da cidade do campo, né, por homens e mulheres desse país, de uma hegemonia muito grande, que é uma central classista, e a primeira central que veio no país com definição que ela é classista, de massa, plural. Então, era nesse sentido que a central nasceu, para representar todos os trabalhadores da cidade, do campo, de todos os ramos, de incluir os trabalhadores na agenda do país, de ser uma central que representa, de representante dos trabalhadores, para fazer o embate nas instituições de defender a classe trabalhadora. No período de defender as greves, num período em que não podia se fazer greve. A ditadura tinha definido que não podia fazer. Todas as greves que nós fazíamos eram greves ilegais, e a central veio construindo ao longo da história esse tipo de coisa. E qualificando seus quadros dos trabalhadores para ocupar esses espaços que os trabalhadores têm representação. Nós estávamos falando da Fiesp, a Fiesp tem lá seus representantes. A FEBRABAN tem seus representantes no Congresso Nacional, nos seus espaços de poder, nas prefeituras. Os trabalhadores, a CUT qualifica os seus trabalhadores para ter nas câmaras de vereadores, no Congresso Nacional, nas prefeituras, no governo, em todos os espaços. Essa é a identidade. Para ter o trabalhador ter sua representação, debater os mais variados, não só a questão trabalhista, mas todo o conceito de classe. E é uma central que, como dizia meu amigo Sebastião Cardoso, finado saudoso Tião Cardoso, dizia o seguinte: a CUT vai existir sempre. E enquanto existir luta de classe, a CUT vai existir. Então, a luta de classe, ela existe desde os primórdios e ela existirá. Então, a CUT existirá como resistência para a classe trabalhadora. Muito bem. Nossa, Edinaldo, é linda essa história, né? Eu já ouvi ela, é linda. Sabe, hoje também o presidente Lula, ele deu uma entrevista e ele disse que nós, os pequenos canais de divulgação de esquerda, que lutamos contra a grande mídia, e aí eu acho que você é uma dessas estrelas também, que a gente luta contra a grande mídia,
Nós somos estrelas que brilham na escuridão. Olha que lindo. Além de tudo, ele é poeta. Olha nossos heróis ali, a Dilma e o Lula. Vamos colocar aqui, só para você ter uma ideia, quem disse essa semana passada, o grande âncora da Globo News, Merval Pereira, disse uma frase que é o seguinte, Merval falou, a Globo perdeu a narrativa para a comunicação independente. A Globo perdeu a narrativa para a comunicação independente em relação à Lava Jato. Ai, graças a Deus, né? Tá já na hora, já. Exatamente. Quadrilha de corruptos, a gente que deveria acreditar na justiça. Gente, que vergonha, não poder acreditar no juiz. Não, e outra, os métodos, né, utilizados. Na verdade, assim, nós que é trabalhador, a gente sabe como a gente tem esse confronto direto com a justiça. Olha que a justiça trabalhista é bem, eu diria, melhor. Ela tem um olhar mais diferente, né, em relação ao capital, a relação capital-trabalho, mas a gente tem muita dificuldade. A justiça, ela é burguesa, ela é uma justiça que tem lado, e esses métodos, e a gente está vendo os métodos utilizados pela Lava Jato, é o método que utiliza nas periferias, que a justiça usa para enquadrar a população carcerária brasileira. Isso preta, daí já é um pobre. costume, né? E aí a gente incluiu, antigamente nós tínhamos aquele jargão, lá o pessoal falava assim, preto, pobre, puta, e agora eu incluí mais um P, petista também é enquadrado nisso. Então, aquele que representa os trabalhadores, que atrapalha essa hegemonia, nós estamos vendo aí. E aí a gente tem como o Lula falou aí sobre essa questão da resistência, os meios de comunicação independente, esse aqui que é tipo Mexendo Doce, é um dos canais que a gente precisa comunicar, precisa ampliar. Nós temos nosso canal lá da Subsede, nós temos o canal do sindicato, nós temos o canal do partido, né? Cada cidade hoje está construindo o seu canal de comunicação. É nesse sentido. Então, a gente precisa aprofundar, falar mais entre nós, né? Criar uma rede. Um ecossistema, né? De nossas redes para mexer as pessoas, trazer as pessoas para conversar, porque as pessoas estão muito na rede e, no momento, não podemos ir para a rua, mas, quando nós formos para a rua, a gente tem que continuar na rede, senão essa direita extremista fica falando... se eles falassem a verdade, o que eles fizeram, mas como eles não fizeram nada e não faz nada, que a gente está vendo aí o governo Bolsonaro, eles poderiam falar alguma coisa que eles fizeram e não mal da gente, né, Meva? Então, eu acho que os sindicatos e coisas, eles têm que se apoiar um ao outro, todos eles, assim, as redes de esquerda, os canais de esquerda, sempre um tem que estar acompanhando e seguindo o outro. Porque o que a direita usou nas eleições, Edinaldo, foi o algoritmo. E como eles alcançaram esses algoritmos? Linkando todas as redes deles. A gente tem que fazer isso. Então, quando a gente tem um canal que é de esquerda, como o nosso, como o seu sindicato é de esquerda, então a gente tem que fazer essa rede. Nós temos que interligar e fazer uma rede de proteção da verdade. Fugir daquela rede que eles criaram, né? Exato. Uma rede da mentira, e que a Rede Globo poderia ter desmentido, né? Quando se falou em mamadeira de piroca, essas coisas, poderia ter desmentido, não o fez. E nós, professores, que na época eu estava na rede, nós ficamos tão abismados de dizer quem vai acreditar nisso? E ficamos quietos, e acreditaram. Agora a gente não pode mais ficar quieto. Quando a gente vê uma mentira na rede, a gente tem que sair e falar a verdade, porque a verdade, como o Lula fala, a verdade vencerá. Porque você tem que repetir a verdade sempre, porque se você deixar para lá, igual eu fazia também, eu deixava, a pessoa falava e eu ficava quieta. Mas agora não, eu rebato, por isso que nós estamos aqui para mostrar a verdade. A reforma trabalhista está em vigor desde 11 de novembro de 2017.
através da Lei 13.467 de 2017, e representa a mais profunda alteração na Constituição das Leis do Trabalho, a CLT. Quais foram as mudanças mais prejudiciais aos trabalhadores? Olha, eu acho que uma das mudanças que mais prejudicou os trabalhadores, na minha avaliação, é a questão da gratuidade da justiça. Essa, para mim, é um dos mais absurdos, na minha avaliação, é a mais absurdo que a gente tem hoje, porque antigamente o trabalhador tinha a gratuidade. Hoje, se o trabalhador perder um processo, que pode acontecer, algum erro, uma testemunha, por exemplo, ele tem um processo ganho, uma testemunha dele, no dia que ele vai instruir, o juiz vai instruir o processo, se a testemunha ficar doente, ou bater o carro, chegar atrasado, ele perdeu o processo. Um processo que poderia estar ganho. Se ele perdeu o processo, ou ele, de repente, com ele mesmo, ele perdeu o processo, pura e simplesmente, ele vai ter que pagar as custas trabalhistas do processo, do advogado patronal. Absurdo essas são os absurdos. Sem contar, por exemplo, em relação à reforma trabalhista, a gente tem que entender, claro, o seguinte, nós tínhamos acordo em alguns pontos dela, entendeu? Alguns pontos dela, a gente tem acordo, são pontos que a CLT já foi mudada várias vezes, mas não a destruição, como colocaram, como o patrão hoje, ele tem o total controle. Um dos mais absurdos que nós temos é o tal que a gente mudou, é o tal do trabalho intermitente, né? Sim. O trabalho intermitente para nós é um absurdo. A questão... Nossa, são tantos projetos e o contrato 0 hora, né? Vocês têm o contrato 0 hora, que você fica lá parado, esperando o patrão falar, agora você vai lá trabalha? Esse é o trabalho que é o intermitente, gente. Esse é o intermitente, que é o trabalhador que vai trabalhar quando o patrão chama ele. Ele, por exemplo, é uma lanchonete. Ele trabalha, por exemplo, o período serve o almoço, né? O patrão chama ele para trabalhar das 11 horas até as 14. Aí depois tem a janta, que ele vai servir a janta. Aí o trabalhador, às vezes, se ele for para a casa dele para almoçar, casa dele, ele vai para almoçar, para fazer qualquer coisa, ele tem que pagar transporte, então não compensa. O que ele faz? O trabalhador vai ficar ali numa pracinha, ou qualquer lugar, vai pegar um lanche, vai comer e vai esperar dar as 16 horas para ele entrar para trabalhar, fazer a janta. Não vai dar nem o salário mínimo. Não dá nem salário mínimo. Isso aí, nós temos outros locais, vários locais que nós estamos acontecendo isso. E aí tem um outro detalhe. Quem tem empresa aqui, e aconteceu aqui em São Carlos, tá? Não vou dar o nome da empresa. Não vou dar o nome da empresa. É a Faber Castel. Vamos dar o nome aos peixes. Por exemplo, a Faber Castel contratou uma empresa terceirizada. Repete o nome, eu não entendi. É a Faber Castel. Contratou uma empresa terceirizada para fazer trabalho intermitente. Sim. O que aconteceu nessa empresa com esse trabalho intermitente? Ela contratou, acho que em torno de 40, 50 trabalhadores, trabalhar à noite. A empresa contratou uma empresa de transporte péssimo, onde teve relatos dos trabalhadores que, no meio da viagem, os trabalhadores soltou um pneu do ônibus na pista. Fião. Esse tipo de coisa, precarização total. E teve um trabalhador que eles chegavam para trabalhar lá e o trabalhador acabou tendo... eles não tinham, por exemplo, os trabalhadores chegavam na empresa à noite, eles entravam da 1 da manhã às 6 da manhã. Eles começavam a trabalhar, os trabalhadores da Faber Castel, eles pegavam um valinho para pegar lanche. Sim. E os trabalhadores da empresa terceirizada, eles não. Tá com fome. E aí a empresa também não dava lanche, porque se ela dá um lanche, ela vai diminuir o custo dela. Sim, porque o trabalhador, lucro. Vai diminuir o lucro dela. E chegou, no meio desse processo, um trabalhador chegou a desmaiar de fome
na linha de produção. Misericórdia. E aí, depois desse trabalhador, que poderia ter caído numa máquina, na linha de produção, ter machucado sério, a empresa resolveu efetivar todos os trabalhadores, acabar o contrato com essa empresa e efetivar os trabalhadores e abandonar essa questão do Então, Porque, aí, tipo assim, a Faber, então, efetivou os que eram terceirizados, é isso? Sim. Nossa, Ela foi foi lá bom. e efetivou. Teve que chegar a esse extremo, né, para ela perceber que esse tipo de trabalho não funciona. Então, Não gente, funciona. são inúmeras. mas isso para elas aprenderem, né? Que no final isso não funciona você querer economizar, principalmente na mão de obra, né? No trabalhador, porque o trabalhador também, se ele não está feliz, ele pede a conta. Ele não vai trabalhar da Ele não mesma pede a forma conta, também. ele morre, amiga. Amiga, sabe por que acontece? Como a Neva falou, é o seguinte, ele não pede a conta, porque de uma forma ou de outra ele precisa levar sustento para a casa dele. E, não, por exemplo, quando eu digo que o governo empurra os trabalhadores para trabalho informal, precarizado, é assim, ele pega qualquer emprego num país que está aí ultrapassando os 14 milhões de desempregados, né? Ele precisa trabalhar. Então, ele sujeita a qualquer trabalho. Porque Então, ele em sujeita... 2016, eu acho, antes do golpe, o nível de trabalho era como se fosse na Europa, né? Então, para o empregador, não estava bom, porque as pessoas estavam escolhendo o emprego, né, que queria fazer. Nesse contexto que você está dizendo, no período PT governando, a pessoa não se sentia feliz, pedia conta e buscava outro emprego, porque era emprego pleno. Hoje, se ele não está feliz, ele morre de fome. Essa é a diferença de um governo petista porque não tinha para um ninguém governo protegendo golpista. eles. Tinha ninguém Só para você ter uma protegendo. ideia, nesse período, nós chegamos a 4,3% era a taxa de desemprego no país. Era considerado pleno emprego. E eu já cheguei a negociar com a empresa, que a empresa falou assim, nós estávamos discutindo, naquele período, a redução da jornada de trabalho. O cara falou assim, pelo amor de Deus, se vocês fazerem isso, nós, empresários, estamos perdidos. Falei, por quê? Falei, porque é o seguinte, aqui, o trabalhador está escolhendo o que ele quer. Eu vou entrevistar o cara começa a me entrevistar. Como assim? Falei assim, o trabalhador chega aqui, ele quer saber qual que é o tamanho, qual o valor do PLR, qual os benefícios que eu dou e quanto tempo que eu vou aumentar o salário dele. Ele vai entrar nesse Mas não piso, qual que é o é período? correto? Você vai Exatamente. procurar um trabalho, você quer saber se você vai ganhar o suficiente para chegar lá para trabalhar. Exatamente. Porque se você for pagar para ir trabalhar, que é o caso que está acontecendo hoje, não vale a pena. Porque eu sofri na pele isso. Eu trabalhava porque aqui chama 0 hora. Então, por exemplo, eu ficava parada aguardando eles me chamarem. Só que acontece que as contas não esperam o patrão me chamar. E as contas vinham, né? É horrível aqui também. As pessoas os trabalhadores têm que saber se defender e votar num governo que seja do trabalhador. Nesse caso, Partido dos Trabalhadores. É nóis. E sindicalize-se. Sindicalize, porque, olha, sem sindicato para te defender, meu amigo, tu tá no óleo. Mas vamos continuar. Edinaldo, fala para mim. O artigo 5º da Constituição prevê que a lei não prejudicará um direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Significa que a nova lei trabalhista, essa que nós estamos conversando sobre ela, não poderá ser aplicada para retirar direitos garantidos e acordos de convenções coletivas em vigor? Foi isso que aconteceu? Então, nós temos, por exemplo, o que a Silvia falar que é o 0 hora de exemplo, que é o nosso aqui, o trabalho intermitente, tem um processo em julgamento no Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade dele. E pelo que eu estou entendendo, eu acredito que não passa esse projeto. Tá? Eu acredito que esse projeto vai ser julgado inconstitucional. Muitas empresas não contrataram trabalhadores mais ali esperando esse julgamento. Certo.
Então é o seguinte, a reforma trabalhista, nós, assim, de cara, ela tem, se eu não me engano, é de 8, acho que é 18 pontos dela. 8 a 18, se eu não me engano, que é o jurídico da CUT levantou, e o nosso jurídico, todas as centrais fez também, ela é inconstitucional, na sua essência, ela é inconstitucional. Ela é toda inconstitucional. Ela é toda inconstitucional. Por que os sindicatos ainda e as centrais não entrou com ação, uma ADIM, né, que é a ação de constitucionalidade, no Supremo Tribunal Federal? Estão esperando, né? Sim. Nós estamos esperando. Quanto mais eles esperarem, mais nós vamos ganhar, trabalhadores. Porque é o seguinte, na verdade, assim, com o Supremo que nós temos hoje, e com o governo que nós temos hoje, com as pressões que nós temos hoje, se você bater uma proposta dessa, uma ADIM dessa no Supremo Tribunal Federal, eles vão dar ela como constitucional. E aí, a gente tem claro que os trabalhadores perderiam muito. Fazer uma ação de constitucionalidade dessa lei na íntegra, como ela está, com esse Supremo Tribunal Federal que temos hoje, a gente vai perder. Eu me lembro que até era a Marta Suplicy, que ela acreditou no Temer, que o Temer tinha falado que acho que era a mulher grávida que não podia trabalhar no trabalho intermitente, e ela acreditou nele, que ele ia tirar. Salubre, que ele ia tirar. E que acho que o presidente da época ia tirar. Foi até o Rodrigo Maia. E aí ele falou, não, já foi aprovado e eu não vou mexer nela. Quer dizer... Eles mexeram em alguma coisa nesse sentido, mas assim, sabe aquela história que quando você vai para uma negociação, eu coloco os horrores e os absurdos na lei? Entendeu? Eu mando isso para votação, eu coloco os absurdos, todos os absurdos, ó. Para que isso? Para mim negociar. Eu pego e negocio os absurdos dela. Não, vamos tirar isso. Não tem cabimento uma mulher grávida entrar, por exemplo, no setor insalubre. Vou pegar um setor insalubre do setor. 2 setores, por exemplo. Uma fundição, por exemplo, que é calor que é frio demais. Frio demais, por exemplo. Barulho. Se uma mulher grávida ficar parada. Se uma mulher grávida for trabalhar num local desse, ela corre um risco de cair a pressão, cair no forno sei lá, quase 1000 graus de calorias, de onde derrete minério de ferro, ferro faz ferro fundido, entendeu? Então, é esse absurdo. Então, esse absurdo foi feito para quê? Eu escalobro ele, e daí a pouco eu vou lá e tento negociar. Não, deixa eu ver isso aqui, tá bom? Aí passa o restante. Ai, senhor. Uma mulher que é um setor insalubre, ela vai trabalhar numa unidade hospitalar, num lugar que tem raio-x, por exemplo. Ela não pode trabalhar num lugar desse. Claro que não. Então, é o seguinte, esses absurdos foram colocados para ser tirados lá, não, e aí o restante passar. Só que muitas coisas que o pessoal percebeu, falou assim, os caras tinham voto, gente, naquela reforma trabalhista, todas essas reformas aí. Os caras tinham voto para votar a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, tudo eles aprovaram. Se eles quiserem, por exemplo, pegar os milicos, por exemplo, vão acabar com o Exército Brasileiro, não serve para bosta nenhuma. A Marinha, todo o Exército Brasileiro, vamos colocar de vez que quem vai fazer a defesa nossa vai ser o Washington. Os marines lá dos norte-americanos que vai fazer a defesa brasileira. Eles aceitam. O Congresso brasileiro tem voto para fazer isso. Fala assim, não para fazer essa reforma. Tem. Então, eles têm voto para tudo isso aí. Então, o que aconteceu? Nós não tínhamos voto. A questão não é voto, e aí os trabalhadores precisam entender, votar direito. Quando a gente fala tem que votar direito, vota em representantes de classe. Exato, gente. A gente tem uma fase a gente conversa com o trabalhador, trabalhador que vota em patrão, gente, é autotraição. Ele está se autotraindo. O patrão vai acabar com a sua raça. Ele está lá para defender o dele. Não, mas sabe o que é? Existe um ditado popular que é o seguinte, porque ele é rico, ele não vai roubar. Como se todos os políticos roubassem, isso daí é outra falácia que a gente tem que desmistificar, porque, veja bem, se fosse isso verdade, a gente não teria trabalhado tão... Olha, a gente trabalha aqui, se vocês seguirem a Câmara dos Deputados
E o Senado, vocês vão ver que esse povo trabalha, porque para aprovar uma lei lá para o trabalhador, eles têm que suar a camisa, não é fácil, não. Eu não estou aqui defendendo os deputados, mas eles trabalham muito mesmo. Vai lá seguir eles e depois você conclua a sua própria conclusão e não entra nas ideias das ideias da Globo e nem da Folha de São Paulo, do Estadão, e vocês sabem mais. Vida, né? Os fake news aí do seu tio do WhatsApp, da sua tia também. Agora, dentre as profundas alterações trazidas pela reforma trabalhista, como a gente já falou, da Lei 13.467, de 2017, ó, trabalhador, se vocês só quiserem saber o que vocês perderam, procuram essa lei. Na verdade, eu e a Meva, nós vamos fazer um áudio para especificar essa lei, para vocês entenderem a tragédia que foi a vida de vocês desde o golpe de 2016, como o Edinaldo mesmo disse, foi contra você, trabalhador. E uma das mais sensíveis foi o término da contribuição sindical obrigatória. Qual foi o objetivo do governo com essa lei? Fala para nós aí. O objetivo dessa lei é assim, aí tem que entender duas coisas. Nós somos Central Única dos Trabalhadores. Nós nascemos lá em 1983, anteriormente a isso, nós trabalhamos sempre foi contra o imposto sindical, essa lei que eles tiraram. Só que é o seguinte, o que nós defendíamos? Nós defendíamos que o sindicato ele não tem que impor para os seus trabalhadores esse tipo de coisa. Os sindicatos têm que fazer seu trabalho e o trabalhador pode escolher qual sindicato que ele vai filiar. Então, a gente definia uma filiação. Mas, para substituir o imposto sindical, que é uma receita, que ninguém pode perder receita, deveria ter algo parecido, mas não assim. Mas discutir com os trabalhadores, a gente aplica um negócio chamado taxa negocial. Eu faço uma negociação, os trabalhadores fazem uma contribuição em relação a essa contribuição, essa negociação que a gente fez. Ou, de repente, ele define que ele vai doar um dia de serviço dele. Isso tem que ser discutido com o trabalhador, e o trabalhador vai ver se ele quer pagar para aquele sindicato, se esse sindicato fez a luta, se o sindicato tem um departamento jurídico, se o sindicato tem um departamento de comunicação que dialoga com ele, se ele tem representante no seu local de trabalho, e se eles estão se organizando. É nesse sentido que a CUT defenderia. Não o fim do imposto, pura e simplesmente. Porque, para o governo, você perguntou, Silvana, por que o governo fez isso? O governo fez isso porque o objetivo dele, é claro, o objetivo dele é de acabar com a resistência dos trabalhadores. E como você acaba com a resistência dos trabalhadores? Uhum. A questão econômica. É. Você pega a questão atingir o trabalhador na parte econômica. Como que eles vão se organizar, como eles vão se financiar para fazer o enfrentamento? Para o trabalhador ter um jornal de comunicação, um jornalzinho, o jornal, né? Porque jornalzinho é desmerecer o jornal feito por sindicato. Se você tem um jornal para entrega para o trabalhador, fazendo informação, fazendo debate com ele, ou ter, hoje, que a gente usa muito, que é a nossa comunicação, que é o WhatsApp, que é os podcasts, que é o canal do YouTube, isso tem custo, você tem que pagar um jornalista, você tem que pagar as pessoas. O corpo jurídico, você tem que ter um corpo jurídico competente, você tem um corpo jurídico bom, que saiba fazer, porque tem todo mundo, a gente fala que assim, advogado, a gente, vamos contratar advogado. Gente, advogado tem várias especializações. Não é todo mundo que faz o criminal, que faz o civil, trabalhista, que faz o trabalhista, ou que faz a questão da previdência, que é um especialista em previdência pública. Gente, então, tem custo isso. E eu converso com o trabalhador, outro dia estava falando para o trabalhador o seguinte, para fazer uma negociação, você envolve técnico, você envolve... Hoje, por exemplo, nós usamos muito, os sindicatos, a maioria deles usa DIEESE. Você pagar um profissional de DIEESE tem custo, é caro isso aí. Você precisa ter esses recursos. Então, o que a gente conversa com os trabalhadores? Que os trabalhadores fiquem sócios do seu sindicato. Que ele ajude a financiar a luta dele e ele cobre do seu sindicato. Exato. Porque o imposto sindical também, Silvana e Meva,
assim, o imposto sindical serviu a um período aqui para fabricar uma indústria de sindicatos, de vigaristas, de bandidos, tá? Que nós chegamos tendo, por ano, o registro de mais de 1.000 sindicatos por ano. Agora parou um pouco isso? Parou, hoje parou. Acabou o imposto sindical. É. Por exemplo, tinha sindicato dos sindicatos, gente. Tem, assim, foi criado... Sindicato do sindicato? Que absurdo, só para você ter uma ideia, tentaram criar um sindicato, eu sou metalúrgico, né? Como falei para vocês. Criaram um sindicato de movimentação de mercadorias. Que isso? E aí, tinha o sindicato, a movimentação de mercadoria era o sindicato que movimentava a mercadoria. Assim, dentro da empresa que eu trabalho, todo mundo movimenta a mercadoria lá dentro. Entendeu? É esse tipo. Aí o sindicato dos comércios ia desaparecer. Enfim, tinha um monte de sindicatos que foram criados. E criados sindicatos estaduais, e uma coisa assim. E aí, por quê? Não era para representar trabalhador, não é para ter uma diretoria, para ir lá negociar, para ter o representante do local de trabalho. Era para pegar imposto sindical. Então, mas você lembra do Sindicato da Força Sindical, né? Sim. Ele também estava lá no golpe, né? Aquele assim, deputado exemplo, lá federal. Tem o Paulinho e alguns, né? O Paulinho. O Paulinho. Mas assim, a gente tem que lembrar o seguinte: a Força Sindical é um sindicato, não várias fazendo pessoas. defesa digamos, do nosso adversário, mas muitas vezes a gente se compõe junto com eles em várias atividades. Assim, pessoas, né? Tem pessoas. É verdade. Eu falo para você, assim, uma das federações, que é a Federação dos Químicos do Estado de São Paulo, que é filiada à Força Sindical, a maioria dos companheiros são filiados à Força e são filiados ao Partido dos Trabalhadores. Sim. E faz o debate. Eu conheço companheiros da UGT, vou dar um exemplo aqui de Bitinga. E Bitinga é um sindicato das bordadeiras lá, que é um sindicato Capital do bordado, né? Exatamente, considerado combativo, é filiado à UGT. A companheira lá e os companheiros lá são que comandam, digamos, que comanda o Partido dos Trabalhadores naquela cidade. E a Cássia era da Secretaria de Mulheres da UGT. Ela fazia, na época do golpe, ela subia na mesa para fazer um enfrentamento com aquelas pessoas que falavam assim, nós vamos derrubar, vamos ter pedir impeachment dessa mulher. Tinha pessoas lá que defendiam. Ela era aquela que chutava a mesa, literalmente. Não vai ter isso aqui, não. Sim. Entendeu? E faz o debate. Tem que ter lado, então, né? As pessoas têm que ter lado. Tem que ter lado. E aí é o seguinte, é que muitos desses sindicatos, essa indústria de sindicato estava nessas centrais, tá? Mas tem muito local aí que não tinha nem central e fazia esse debate. Nossa. Mas voltando à questão do imposto, os sindicatos perderam muito com essa questão. Né? Os sindicatos de verdade, o sindicato, por exemplo, o Paulo Paim dizia, o problema não está no imposto. O Paulo Paim falava assim, o problema assim, está no sindicato, na organização. Verdade. Tem sindicato que não tem imposto sindical, que às vezes não faz, que recusa o imposto sindical, talvez não faz luta. Mas a maioria dos sindicatos, tem muitos sindicatos que pegam o imposto sindical, que faz o jornal, que faz o debate, o carro de som, que ajuda na organização da luta. Então, é um debate que ficou perdido aí. O principal objetivo... Eu posso dizer que o sindicato e a CUT de São Carlos trabalham muito. Porque outro dia a gente teve um amigo aqui, né, vindo aqui falar com a gente também, do Sindicato dos Trabalhadores, dos professores, né, e eles iam entrar para a greve porque o governo Dória não estava se comprometendo com a segurança dos trabalhadores nem das crianças, né, dos estudantes. Sim, é isso mesmo. Não, já tivemos embate isso aí, tivemos carreatas aqui na região aqui contra a volta às aulas. A CUT sempre está junto com os movimentos da PUESP em São Carlos, eu acho muito legal. Sim, a PUESP é o maior sindicato da CUT e é um dos maiores sindicatos da América Latina, é a PUESP. Certo. A Associação dos Professores do Estado de São Paulo. Sim, sim. É um sindicato extremamente importante, com vários sindicatos nossos. Tá bom. Vamos... Bom, você já disse tudo que você queria falar sobre o que o sindicato perde com isso? Eu acho, só para resumir essa questão, o sindicato perde na questão de você... O que o governo... Vamos voltar à questão. O que o governo queria? O governo queria asfixiar o sindicato. Sim. Era isso que ele queria.
Aí ele asfixiou alguns sindicatos, que era dessa turma que eu falei para Era vocês. dele, né? Do lado dele. Ele asfixiou o sindicato dele. E, por tabela, asfixiou o sindicato patronal. E quem que vai pagar eles, né? O sindicato o trabalhador patronal, vai pagar para o patrão? Tá louco? Não, mas o sindicato, as empresas têm um sindicato patronal. E o É, sindicato patronal tinha um imposto sindical. E muitas das mas que a maioria absurdo! a maioria das empresas não paga o sindicato patronal. Claro Então que ele Por não. conta da lei, peraí, só um minutinho. Por conta desta lei, eles não estão pagando o sindicato patronal não, também? o sindicato Não. patronal, eles já não pagavam. As Ah, empresas já não pagavam seus sindicatos patronais. ah. Então eles sobreviviam do É imposto sindical. desobrigatoriedade, né? Eles sobreviviam do imposto sindical, os sindicatos patronais. Então eles Sim. estão Porque aí era sofrendo obrigatório. também. Então o governo ele tentou asfixiar. Os sindicatos nossos da CUT, como a gente já nasceu com essa questão que é a luta que nós queremos fazer é pela filiação. A maioria Uhum. dos sindicatos nossos tem grande filiação, tem grandes trabalhadores, a maioria dos trabalhadores são filiados. O meu sindicato chega a ter, na maioria, nós temos uma base de 10 mil trabalhadores, nós chegamos a ter 6, quase 7 mil trabalhadores filiados. É onde o Uhum. sindicato sobrevive. E, Ah, e os sindicatos vamos nossos... crescer isso aí, né? Agora, eu fiquei um pouco em dúvida. Por exemplo, eu sou uma trabalhadora e aí eu sou mandada embora e eles não querem me pagar meu imposto, meu 13º, minhas férias, tempo de serviço. O que que eu faço? Porque agora eu fiquei desesperada, porque antes a lei me protegia, essa lei não me protege. O que que eu faço, Edinaldo? Ó, os sindicatos, vou falar um exemplo do nosso. Nós orientamos todos os nossos trabalhadores e orientamos todo trabalhador. Fique sócio do seu sindicato, porque Uhum. você vai ter assessoria do sindicato para você fazer sua homologação. Não assine homologação em empresa, no seu local de trabalho. Procure o seu sindicato. Falei, eu quero fazer, você é sócio, eu quero fazer uma homologação no sindicato, acompanhado pelo corpo jurídico, pelo técnico que vai acompanhar a minha homologação, para ver se eu estou recebendo meus direitos como manda a lei. Uhum. Porque Ou se você seja, assinar hoje, como você falou, Meiva e Silvana, se o trabalhador for demitido e ele assinar a rescisão dele, ele deu quitação nas É, dívidas dele. Se ele se der, você a partir assinar, trabalhador, você não vai sair muito feliz dali. Você vai ficar sem exatamente. trabalho Então, e sem dinheiro. então procure o seu sindicato, fique sócio antes de você ser mandado embora, fique sócio do seu sindicato. Eu sou metalúrgico, mas procure o sindicato da alimentação, procure o sindicato do Tem vestuário. carência? Tem carência? Para utilizar, depende. No meu sindicato, o cara ficou sócio, ele já está utilizando. A maioria Ah, do que sindicato é ótimo aí, ó. assim. E é importante você olha, participar. E mais, não só Hum, participar do sindicato, para ficar sócio, é, ter um benefício é importante, mas certo. participar da vida do sindicato. Você É, tem que precisa. ir lá, gente, fazer as greves, participar das leis, né? E O que que você outra, acha? das assembleias, das As assembleias, assembleias, das reuniões. trazer ideias. mas a direção do seu sindicato, que não faz assembleia, que não vai negociar, que não, você, sócio do sindicato, você só pode participar do processo eleitoral, você pode participar tanto votando e ser votado. Você pode organizar, se o sindicato não te representa, você pode organizar uma chapa, É, organizar uma luta e falar assim, eu vou lá disputar esse sindicato. Eu aham, quero organizar os Se trabalhadores não para tá ter bom, a gente troca, né, Edinaldo? o exatamente. Melhor. Lula dá um conselho para nós trabalhadores. Se você não vê um político que está te representando, você acha que todo mundo não presta, vai lá você. Você presta, né? Então você vai lá e se candidata, né, Sim, Meva? até porque só pra, eu sei que vocês estão querendo acabar. Só para falar Não assim, estamos, não. Ih, ó, temos aqui a A hora. gente não tem patrão. ó, gente, assim, o trabalhador ele precisa perder. O trabalhador não só o trabalhador, mas o cidadão comum, ele precisa entender o seguinte: a Uhum. Constituição, que é algo que eles tentam, sonham em acabar, ela tem, não lembro o artigo, qual o inciso, não, mas assim, ela garante que nós temos o direito de organizar em igreja, sindicatos, grêmio estudantil, em partidos políticos.
As pessoas, ai, isso é coisa de política. Gente, a política é necessária para a gente mudar nossas vidas. Tudo se resolve na política. A gente tem que participar. A gente tem que participar do sindicato, a gente tem que participar da comunidade. Não importa qual igreja que é, se você é da Umbanda, se você é da evangélico, católico. Tem que participar dessas vidas políticas, das suas comunidades. Porque é conversando, né, Edinaldo? É conversando com a comunidade, é se conversando, se reunindo que a gente descobre quais são os problemas e a gente traça planos para solucionar aqueles problemas, não é? Olha, E a pandemia nos trouxe uma coisa que nunca vai acabar mais, sabe? E a pandemia nos trouxe uma coisa que eu acho que já era. A questão da reunião, você sair para casa, não, tem que... Hoje, a gente faz reunião aqui, por exemplo, eu estou falando com a Silvana lá de Oxford. Você acha que nós estivéssemos num momento... Não, não ia conversar com a Silvana. Mas, gente, olha, eu e a Meva, nós tivemos essa ideia maravilhosa de fazer a comunidade de base petista. Por quê? Nós queremos criar uma comunidade em cada rua, cada bairro, na periferia, na favela, porque nós temos que falar, nós temos que falar. Porque o que está acontecendo, que a gente está sendo dominado pela Globo, não é porque a gente até sabe, mas a gente não percebe, a gente não reflete, a gente tem que ter tempo de refletir. Se você põe umas cadeiras assim na sua casa e você chama seus amigos, agora não, por causa da pandemia, mas quando todo mundo sair da pandemia, põe umas cadeiras assim em volta, vamos falar dos problemas que estão acontecendo na comunidade, o esgoto que está faltando, a criança não tem creche, não tem, a pessoa ali não tem um botijão de gás, como que todo mundo pode se unir, se ajudar? Vamos voltar a ser uma comunidade, né, Meva? Porque é tão importante a gente ter as pessoas perto da gente, né? E outra... a gente pode fazer isso no futuro, mas assim, de repente a gente pode fazer algo pela internet agora. A internet, a gente pode falar, e aí, como é que está discutindo isso aqui, por exemplo, vou falar para a Neva aqui. O pessoal do Santa Felícia, como é que está organizando aí, como é que está organizando no Araci, no Cruzeiro do Sul, né? E pode fazer lá isso também. Cruzada, acho que vai ser. Isso vai agilizar tudo, né? A internet vai ter esse papel, vai agilizar, e as coisas não vão ficar mais encobertas por tanto tempo. As coisas vão chegar mais rápido, nós temos que ter noção para atender e resolver isso mais rápido também. Aí vai ser útil a internet, porque senão vai ficar no blá, blá, blá. Tem que ter ação. Também... As mulheres, às vezes, não participam da política porque elas não têm tempo, elas têm as crianças pequenininhas, mas não tem problema, traz as crianças junto, gente. Vocês não vão para a igreja, não levam as crianças? Leva tudo, leva a renca, entendeu? É isso. Ou então, nesse caso, agora a gente está dentro de casa mesmo, as crianças ficam brincando um pouquinho ali no quarto e a gente fica discutindo as coisas sérias para a gente resolver até os problemas delas, não é, Meva? Sim. É certo. Bom, o doce está pronto, eu acho. Eu adoro esse doce, gente. O doce está pronto, então vamos lá. Olha lá, hoje eu vou terminar com o L de Lula. Lula, o L, eu estou aprendendo. Assim, eu estou aprendendo.